os motivos alegados, né, para esse controle populacional, né? Porque eles alegam que se precisa de uma política pública, então, portanto, deve-se ter planejamento, controle, né? E se fala muito de planejamento familiar. Isso, sim, sim. A expressão Então, tem faz. aqueles... A Sim? expressão que faz brilhar os olhos, né, desse pessoal. Pois é, exatamente, né? Planejamento familiar. Então, tudo se reduz a uma questão de planejamento familiar, ter que planejar as coisas, né? E aí foi um discurso, nos documentos que você me enviou, foi um discurso que começou a ganhar mais força ali no meados dos anos 60, né? Ou melhor, logo em 65, né? Ao término do concílio, basicamente. No ano do término do concílio, essas questões começaram a ser mais enfatizadas, né? E aí começou a ganhar força a ideia de contracepção, né? Que é uma questão de saúde pública, né? Sim, sim. E o que me parece, né? E aí, olhando para um âmbito filosófico, talvez você possa contribuir mais com isso, para afirmar se de fato tem influência ou não, é a transvaloração nietzschiana. Porque toda essa questão de planejamento familiar, né, colocado, no fim das contas, para eles a família não existe. Assim, a família não tem uma constituição própria, né? Então, família começa a ser coisas estranhas, né? Pares, né? Homossexuais, Sim, né? sim, sim. Relação de adultério, né? Tudo isso. E há uma ideia de transvaloração, né? Esses valores, né? Arcaicos, né? Antigos, né? Esses valores religiosos que são impostos, né? Pelo patriarcado, né? Tudo isso. Esses valores devem ser transgredidos, né? E deve-se ter agora a ideia de um super-homem, né? E um homem começa a querer planejar tudo. E aí eu vejo a influência, né? De Nietzsche e também de Auguste Comte, né? Com essa ideia de controle, né? Sobre as coisas, sobre a natureza, sobre tudo, né? Sobre o ser humano. A ideia de ver, né? Observar, né? Para daí prever as coisas e controlar a natureza de tal modo que ela não escape das suas mãos. Né? Então, tudo que vai ser acontecer daqui por diante, o ser humano tem aquilo diante das mãos dele, né? Ele consegue controlar tudo isso. E aí a ideia deles, por exemplo, de questão de alimentação, que a gente vai falar mais adiante, né, sobre isso, a questão das políticas públicas e aquele documento, né, confidencial dos Estados Unidos, que trata Sim, essas sim. questões também, né, Exato. sobre alimentação, sobre contracepção e coisas assim, né? Então, o que você enxerga como isso aí? Você acha que tem influência? Sim, sim. Existe o que Pascal Bernardin chama de mudança de paradigma. O Pascal Bernardin é um autor francês que se tornou muito conhecido no Brasil por causa de um livro, Maquiavel Pedagogo. É um livro fininho, assim, que ele trata da questão da educação e, sobretudo, essas novas mudanças que ocorreram aí com os organismos internacionais como a Unesco, e como elas tentam deixar de lado aquela ideia da escola como sendo um lugar onde nós vamos aprender conteúdos e transformá-lo, então, num lugar onde nós devemos aprender comportamentos, atitudes e valores. Né? Então, essa mudança é o que ele critica no livro. Mas, a meu ver, a melhor obra de Pascal Bernardin, sem sombra de dúvida, é O Império Ecológico. O Império Já Ecológico, ouvi que, muito sobre esse livro. sim, sim, o Império Ecológico foi escrito no final dos anos 90, é posterior ao Maquiavel Pedagogo, acho que foi escrito 2 anos depois, um livro muito mais denso, né, tem um número muito maior de páginas, e apesar de ter sido escrito já há bastante tempo e poder estar até defasado, de certa forma, deveria estar defasado, digamos, no aspecto científico, né, porque teve, enfim, pesquisas que aconteceram recentemente, e que, obviamente, ele não tinha como saber daquelas coisas e tudo mais, mas, apesar de tudo, é o melhor livro escrito sobre a questão ecológica de maneira geral. E ali ele fala de tudo. Ele fala do controle de natalidade, ele fala do aspecto científico do aquecimento global, fala da Que é armadilha um ponto que a gente vai malthusiana. entrar mais adiante, é bem Isso, interessante. exato. Fala da armadilha malthusiana e fala
do que ele chama de mudança de paradigma. A mudança de paradigma, que é essa modificação que você falou, né, a transvaloração nietzschiana, que busca eliminar aqueles valores clássicos, ou podemos dizer até os valores cristãos, né, os valores católicos, têm que ser colocados de lado e, no lugar deles, crescer ou ser colocado um conjunto de valores neopagãos, conjunto de valores da nova era, o que quer que seja, para substituir esses ideais do patriarcado, né, da sociedade falocêntrica e retrógrada e não sei o que mais, pré-iluminista, né, uso também uma expressão como essa, mas veja, tudo deveria dar lugar, então, a essa questão nova. E aqui, a título de curiosidade, vou falar sobre a obra de um escritor chamado Wells, H.G. Wells, H.G. Wells, que ele é conhecido por Sim, ter sim. escrito A Guerra dos Mundos, né? E outras tantas obras de ficção científica. Tem A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau. Ele escreveu Você várias chegou a obras. ler o Conspiração Aberta? Não, não, não. E, Lá ele comenta também sobre essas questões do controle especificamente, né? Como funcionaria essas coisas. sim, sim, exato. Porque no caso dele, ele, na verdade, cunhou a expressão A Nova Ordem Mundial. É um livro dele anterior ao da Conspiração Aberta, e ali ele fala uma coisa muito interessante, que é até profético. O livro foi escrito em janeiro de 45, e, portanto, alguns meses antes da explosão das bombas atômicas no Japão. E o que ele diz é o seguinte: olha, nós vemos que os veículos, né, os meios de transporte, estão ficando cada vez mais rápidos. Então, no século passado, nós ainda não tínhamos aviões que conseguiam cruzar o oceano em algumas poucas horas, né? Tínhamos que confiar em navios a vapor, que eram muito mais lentos, mas hoje nós temos transportes que são cada vez mais rápidos e, juntamente com esses transportes mais rápidos, nós temos também armas cada vez mais destrutivas. E aí ele fala isso, importante lembrar, né, antes da explosão das bombas nucleares, por isso que acaba sendo profético. Mas aí o argumento todo dele é o seguinte: se os veículos conseguem ficar cada vez mais rápidos e as armas mais e mais destrutivas, isso significa que num futuro próximo, qualquer ponto do planeta pode se tornar palco de uma guerra destruidora da noite para o dia. E aí, segundo ele, a sociedade, a civilização, né, a humanidade, de maneira geral, viveria sempre na iminência da autodestruição. Ou seja, poderia haver uma guerra que começou num lugar remoto da Ásia, e aí o pessoal começou a usar bombas nucleares e destruiria tudo ali ao redor. Daqui a pouco um outro país entraria para defender um aliado e depois viria outro, então se tornaria uma grande guerra mundial que poderia até mesmo aniquilar a humanidade. Então, para evitar essa destruição, o Wells sugere o estabelecimento de uma paz perpétua. Não sei se seria algo kantiano, de certa forma, mas enfim, ele procura o estabelecimento dessa paz perpétua e, para isso, ele diz que, basicamente, os seres humanos deveriam se livrar de tudo aquilo que poderia causar conflitos e guerras. Então, por exemplo, a religião. Pode haver guerras por causa da religião? Sim. Então, vamos fazer uma super religião que englobe tudo, seja uma coisa bastante sincrética, né, que tenha espaço para todo mundo e faça com que as pessoas percebam que existem muitas coisas relativas na fé e que cada grupo tem um pedacinho da verdade, mas que a verdade estaria na junção de todas elas. Aí, recursos naturais, pode gerar guerra? Pode. Então, vamos criar algum sistema supranacional, como se fosse um governo mundial, que seja capaz de fazer uma alocação racional dos recursos naturais de acordo com aqueles que mais precisam. E aí, todos teriam as suas necessidades suprimidas e, portanto, não precisariam entrar em guerra por causa de recursos naturais. O nacionalismo causa guerras? Causa. Então, vamos fazer com que toda a população do planeta seja cosmopolita, né? Ou seja, não tenha nada muito particular de um grupo
de uma nação, todo mundo vai pensar mais ou menos da mesma forma, ter um conjunto de ideias muito parecido, um histórico muito parecido, uma cultura muito parecida, etc. Então, essa ideia de querer homogeneizar tudo no mundo vem muito de Wells, ou pelo menos assim, é o primeiro autor que eu conheço que fala desse aspecto. E aí, já nessa obra, portanto, nós vemos a questão da chamada mudança de paradigma. Por quê? Porque, segundo ele, né, essa perspectiva cristã poderia ser nociva para a humanidade, assim, poderia vir a acarretar guerras ou alguma coisa do tipo. Então, era preciso substituir essa noção por uma outra, essa noção sincrética da teosofia, talvez, né, do esoterismo, do perennialismo, de repente, embora ele não falasse, né, deixa bem claro. Mas, enfim, teria que ser substituída por uma super-religião que englobaria tudo e teria também uma mudança de moral, né? Ou seja, o comportamento, os valores deveriam também ser modificados para permitir a instauração dessa paz perpétua. E no ambiente católico, quem vai fazer muito isso aí é um teólogo que eu acredito que ele seja extremamente conhecido, né? Faleceu há não muito tempo. O nome dele é Hans Küng. Era um teólogo alemão que tentava muito relativizar os aspectos da fé católica, minimizar a diferença entre o catolicismo, o judaísmo, o catolicismo e o budismo, e mostrar como se todas as religiões tivessem uma espécie de fundo comum. Então, ele escreveu vários e vários livros onde pregava esse relativismo religioso. E ele é um dos grandes nomes dessa mudança de paradigma. Ele é muito citado tanto por Pascal Bernardin, no livro, né, O Império Ecológico, quanto um outro livro que é chamado de Falsa Aurora. Falsa Aurora foi escrita por Lee Penn, um autor norte-americano, que examina especificamente essa questão das super-religiões globalistas. Ele vai dar uma olhada específica, com ênfase grande assim, na teosofia, mas olha também outros movimentos diversos da nova era, né? O paganismo Wicca, esses movimentos neoesotéricos, enfim. Então, ele olha tudo isso aí e a obra dele acaba servindo como um grande complemento para esta questão levantada por Pascal Bernardin, da chamada mudança de paradigma. Então, sim, o homem acaba mudando a maneira de ele se ver no mundo. Ele tem, por um lado, esse aspecto mais racionalista, mais tecnicista, de que o homem será capaz de, com o desenvolvimento da sua razão, desenvolvimento da ciência, chegar a um estágio de controle total, até mesmo dos fenômenos climáticos, né? Porque muitos desses pensadores procuravam fazer com que, ou incentivavam pesquisas sobre a climatologia, assim, para que o ser humano fosse de fato capaz de controlar o clima do planeta Terra. E por outro, você tem uma mudança que é mais espiritual, de certa forma, né? Que é justamente fazer essa mudança de valores e essa mudança de paradigma. Então, uma coisa, antes de passar novamente a palavra, é que você falou de Comte. E Comte é um pensador esquisitíssimo, né? Até porque existem os contistas ortodoxos e os heterodoxos. Os heterodoxos são os que são famosos aqui no Brasil, né? Que deram origem ao que a gente chama de positivismo, né? O positivismo, de certa forma, a doutrina dele passada para o âmbito jurídico, vai dar o positivismo jurídico e tudo mais. Então, isso daí remonta a Comte, de certa forma, mas é o contismo heterodoxo, porque existe também o contismo ortodoxo. Ele criou a igreja positivista, que tem 2 países E no até o mundo. catecismo, né? Tem o catecismo positivista, exato. Exato. Tem em 2 países no mundo, na França e no Brasil. Parece até a questão do espiritismo, né? O espiritismo também é quase isso daí. Ele surgiu ali na França, veio para o Brasil e não deu certo em quase nenhum outro lugar do mundo. Mas, enfim, a ideia de Augusto Comte, segundo E. Michael Jones, que foi o autor de Libido Dominante, né, um pensador católico, para quem não conhece, ele foi um professor universitário nos Estados Unidos que foi demitido por ser contra o aborto.
demitido de uma instituição católica, veja só. E aí, a partir dali, ele percebeu que a carreira dele estaria arruinada, porque o mundo estava muito louco, e ele se devotou a escrever livros. E o livro dele, acho que o primeiro que foi traduzido para o português, foi Libido Dominante. É um calhamaço sobre a revolução sexual. Ele vai falar sobre os paralelos que existem entre a revolução política, como, por exemplo, a revolução de 1917 na Rússia, com a revolução sexual. Ele diz que sempre, né, ou ao mesmo tempo, um pouquinho depois, um pouquinho antes, de uma grande revolução política, há também uma grande revolução sexual. Os valores morais são subvertidos. E aí, o que ele fala de Augusto Comte é que o pensador francês tentou levar adiante o ideal da Revolução Francesa, mas sem o derramamento de sangue do terror. O terror que se seguiu na Revolução Francesa. Então, Comte buscava dar uma espécie de substrato espiritual para a revolução, porque ele percebeu que a revolução por si mesma não iria se sustentar. Ela precisava dessa base espiritual para evitar que a situação caísse no caos. Então, isso daí tem tudo a ver com essa questão da transvaloração nietzschiana, porque os próprios pensadores desse movimento ambientalista, eles reconhecem a necessidade de colocar algum elemento espiritual que dê suporte a essa mudança de paradigma. E o próprio Comte é perfeito. Ele é um autor tanto controverso porque, se por um lado, ele nega todo o âmbito, né, metafísico, causa final, causa formal, tudo isso, ele não consegue se desvencilhar disso para poder fazer a teoria dele. É como se isso tivesse lá pressuposto, mas ele não quer admitir, né? Então ele coloca isso lá, como que contra a própria vontade, porque senão o sistema dele não funciona, né?